Está começando mais um programa César Maluco na área. Estou aqui com meu irmão César Matos Bolinario. César estivemos no Flamengo junto, está o Adilson também, ex-jogador também do Nacional, amigo, irmão também, primo da minha falecida esposa. E está o Fábio, né? Historiador lá do Palmeiras, meu amigo, meu irmãozão, né? Então estamos aí após o Carnaval, depois do Carnaval, né? Quarta-feira de cinza, é mole? Todo mundo de ressaca, não? Fala você primeiro, vai. Todo mundo, quase todo mundo. O carnaval a gente hoje não tem mais tanta aquela coisa, né, de curtir, porque aí tá chegando. Então tem que dar uma maneirada na coisa. Mas, de qualquer forma, vendo pela televisão, tem muita coisa que a gente guardou. Foi um espetáculo muito bonito. Porque Mas é isso aí. de filho que escola? Eu não desfile nenhuma mais porque eu tenho problema no joelho, eu quebrei o joelho jogando futebol. E não desfile. Mas no bloco lá que é mole, mas é meu, você foi? Eu fui, lógico. Na Faria Lima? É lógico. Foi bom o bloco? Foi bom? Foi, tinha que participar. Como é o nome do programa? Qual é o nome do bloco? É mole, mas é meu. É mole, mas é meu. Esse bloco é maravilhoso. Adilson também foi, não foi? Opa, claro. Então tem que ser assim o lema agora. É mole, mas é meu. E o Fábio? Por que você não foi, Fábio? Não fui, eu fiquei no Palmeiras. E como é que tá o departamento? Não, primeiro o carnaval, né? A gente foi lá, teve a matinê, o carnaval lá tá tranquilo, não tem mais o carnaval lá. É mesmo? Teve muita briga, muita encrenca, né, César? Hoje o Palmeiras só tem carnaval de matinê. E a gente torcendo pra Mancha Verde subir, mas infelizmente ficou em terceiro lugar, né, César? Subiu o Acadêmico, subiu o Vice, subiu a Pérola Negra, mas faz parte. Eu adorava os bailes do Palmeiras. Nossa, Era bom, o não? Palmeiras é dos melhores bailes do carnaval. E era de salão, hoje não tem mais. Não tem mais, acabou. Acabou, né? Acabou o carnaval. Não tem. O carnaval mesmo, raiz mesmo, acabou de tudo e tal. Agora mais na rua, né? Hoje é aquela multidão, tudo quanto é lugar. Nossa, esse calor infernal. Muita confusão. Nossa, não, só briga. Confusão. Só briga. Verdade. E a nossa idade agora é como se em casa, né? E o teu departamento lá, como é que tá? O departamento de história... Você tá trabalhando ainda lá? Não, eu trabalho para mim, né, César? Hoje eu não estou mais. Em novembro de 24 eu fui convidado a me retirar. É mesmo? Por causa de problemas políticos, né, César? O clube, infelizmente, coloca a política na frente da história e a gente acaba Às vezes o Palmeiras tem dono. Tem dono não, infelizmente, cara. a gente faz inimizades. Por mim, não. Por minha parte, não. Mas eu apoiei o Savério Orlandi, que é um amigo meu. Né? Eu tenho o direito de apoiar quem eu quero. Claro. O Savério é um grande amigo e eu falei, não vou votar na Leila, vou apoiar o Savério. Primeiro pela história que ele tem no clube, né, que fez parte da administração 2008 a 2010, foi campeão paulista. E é um amigão nosso. E a oposição estava forte, tinha mais de 1.000 e tantas pessoas que votaram nele. Aí, como eu não sou diretor, eu não sou conselheiro, eu não sou nada, eu sou isso. Sou Palmeiras. Mas qual é o teu departamento lá? Já foi conselheiro, não? Não. Nunca fui nem quero. E eu sou apolítico. Então, eu fui no churrasco do Savério Orlandi, que foi na entrada da piscina, lá na Padre Antônio Tomás. E o Palmeiras, infelizmente, algumas pessoas fotografaram, viu a gente com o decalque, o adesivo dele. E isso foi no sábado, na terça-feira eu fui lá e fui proibido de entrar. E hoje tiraram a nossa sala, mudou a diretoria do departamento, hoje tem outro diretor, o secretário foi para a Baia, agora parece que vai voltar lá. Outro dia eu fui lá, mas não entrei. E, igual eu falo, eu não trabalho para as pessoas. Não interessa quem é o presidente do Palmeiras, eu sou historiador de troféus. Eu vibro com o Palmeiras em conquistas. O que me interessa é troféu na prateleira, é planilha para catalogar. Sei a história do Palmeiras, dos grandes presidentes, até acho a gestão da Leila, a parte financeira é muito boa, mas tem coisas que a gente diverge como qualquer um presidente. Eu não sou daquele cara que o melhor técnico do Palmeiras é o Abel Ferreira, o melhor goleiro é o Everton, a melhor presidente é ela. Não. Para mim, o maior presidente do Palmeiras chama-se Delfino Facchino, o maior goleiro chama-se Emerson Leão. Você está entendendo? Eu venho da história. Agora, você tem gestões boas. A Crefisa, quando entrou em 2015, o Palmeiras cansou de ser campeão, graças ao Paulo Nobre, que trouxe o João Paulo Sampaio. Isso. João Paulo Sampaio, o cara tão obcecado em ser campeão, César, que o Palmeiras foi bicampeão brasileiro sub-20, campeão nos pênaltis, ele deu bronca na galera. O Palmeiras estava passando na copinha,
no sufoco, ele pegou os meninos na xixi, ó. Dá uma pegada na molecada. E o João Paulo Sampaio é um dos grandes profissionais de base do Brasil. E na gestão Paulo Nobre, ele que trouxe toda essa estrutura. E só esse ano já foram mais de 10 troféus da base. É uma coisa exorbitante a quantidade de conquistas que o Palmeiras tem anualmente com a base. Então é assim, esse é o que eu torço para o Palmeiras. Mas infelizmente isso aconteceu, vida que segue. Amanhã não sei se ela se reelegeu, né? Se um dia eles me chamam de volta, parece que eu já fui Deve sondado chamar lá. porque você é um grande defensor. Porque começou, estou sempre com o pessoal da União Verde Branca. A União Verde Branca é um pessoal que apoia a Leila Pereira. Eu fui acho que o único que teve uma posição firme de apoiar o Savério Orlandi. Então, infelizmente, quando a gente tem uma posição firme na atualidade, sofre retaliações e consequências. Mas eu falo, meu nome foi sondado, sempre é sondado, uns que não querem. Enquanto a política estiver na frente da história, não anda, né? E depois de muito tempo que a sala está lá, na gestão Maurício Gagliotti, a sala de troféus foi inaugurada. Um dos maiores vencedores lá dentro do Palmeiras. Os maiores, ele é top. Na época da pandemia, do Covid, ajudou todos os funcionários, pagou todo mundo. Né? E o Paulo Nobre, que eu tenho um respeito também muito grande por ele. E a sala de troféus está maravilhosa. Estão outro dia colocando um local só para base. E quando a gente teve essa sala com uma biblioteca maravilhosa, tudo, tiraram dela. Não, além de me tiraram dela, agora está numa vai, mas parece que agora volta. Torço a favor, eu sou Palmeiras, não me interessa quem está lá, quem não está. Torço que tenha um grande historiador, que o Palmeiras faça trabalhos monstruosos dentro do clube, e livros. Depois eu vou falar do livro do Wilson também, que a gente está fazendo um livro bem legal. E é isso aí. Vamos esperar aí o que vai dar para ver se no futuro eles chamam a gente aí de volta. É isso aí. E Adilson? Adilson como São Paulino. São Paulino, roxo. Roxo, frequentador. Começou a tua carreira onde, Adilson, como jogador de futebol? Minha carreira não. Minha carreira começou antes, no Matarazzo. Eu comecei no Matarazzo, junto com o Edu Bala. Tá? Não era treinador lá naquela época, não? Não era não, nem lembro. E jogava também o japonês, né? É o Paulo japonês, que ele ensinou o Rivelino a dar o elástico, né? Então, esse campeonato era entre as empresas automobilísticas internacionais, são empresas grandes, então tinha General Motors, a Matarazzo, Bresimbra, a General Motors. Então, era um campeonato de fato. Aí depois fui para o Nacional também não fiquei pouco tempo, não fiquei muito não. Aí comecei a jogar aí alguns times da Várzea, mas depois eu voltei mais para futebol de salão. Comecei mesmo mais para futebol de salão. Então, eu joguei até, inclusive, antes da pandemia, que eu estava jogando em veteranos, eu estava com 75 anos jogando bola ainda, bola em campo, né? Mas aí, probleminha no joelho, veio a velhice, tive que parar de futebol. É isso aí, Adilson é um São Paulino danado. Eu conheci Adilson em 68, em Pirituba. A esposa dele é prima da minha mulher, Alicina Tereza. E o César Marques é o apresentador da Tereza para o César, né? Como eu fui o César, apresentador da Vera, Dona Vera. Né? E o César como flamenguista e corintiano. Eu nasci corintiano. Porque o Velho Antônio era corintiano. Então, conta aí, origem russa, né? Não, romeno. Romeno. Meu pai era romeno. César Marques Bodnariuk. E a família do meu pai toda estava. Como chegou no Flamengo? Conta a história aí. A minha história do Flamengo foi uma coisa meia. Eu não tinha nem imaginado. Eu fui convocado para servir a aeronáutica. E fui servir a aeronáutica na Revolução de 64. Eu incorporei em fevereiro, dia 31 de março, estourou a Revolução de 64. No final do ano, quase de 64, teve um campeonato das Forças Armadas no Rio de Janeiro. E eu jogava no Nacional, o Adilson também jogou. Jogava no Nacional, mas era soldado da aeronáutica. E eu fui convocado para fazer parte lá, para ver se eu ficava na seleção. E fiquei na seleção e fui titular da seleção brasileira.
da Aeronáutica. E o treinador da Aeronáutica na época era o Walter Miranda. Ele era sargento da Aeronáutica e treinador juvenil do Flamengo. Aí ele gostava da maneira que eu jogava e me convidou para jogar no Flamengo. E eu fui. E foi assim que eu joguei no Flamengo e fui conhecer esse cara lá. É verdade. Vamos jogar junto. Isso. Moramos juntos na Moramos Rocinha. Quando estava servindo lá, eu estava em Brasília, 64. Você tava... Servi em Brasília, no Servindo. PGP, na Guarda Presidencial. Fui guarda-costas do Castelo Branco, é brincadeira. Brincadeira. A gente não, a gente ficava aqui no Campo de Marte, aqui. De mate, que Campo era. de Marte, ficava lá. Só que pô, aquele foi um sufoco, viu? No começo da Revolução de 64, você dormia fardado. E com uma arma debaixo do travesseiro era uma arma, uma carabina. O cara tocava a buzina de noite lá, você tinha que levantar correndo, não dava para se vestir, então dormia já fardado. Você dormia no roupa. E levantava, quando chegava lá, graças a Deus, não acontecia nada. Era só aquele fogo de palha, né, para ver se você estava esperto. Tá, mas o Flamengo foi assim que aconteceu. Tirando a área militar, E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Tirando a área militar, mano. E como é que foi sua vida lá na Rocinha? Você jogando bola? A gente morava, o Flamengo tinha uma concentração, uma Eu fazia casa. parte também disso, Uma casa. E onde todo jogador de fora, o Nico, que era de Minas, o Berrinho, que era de fora também, Mário Braga, todos esses caras que eram de fora, ficavam nesse mesmo, numa casa, era uma casa. Um monte de beliche, um monte de quarto, e a gente ficava lá. Tinha um japonês lá que fazia comida. Um amigo, o nome dele. Ele era cego, a comida dele era horrível, mas fazer o quê? A gente ficava lá. E saía a Rocinha bem pertinho de São Conrado, a praia de São Conrado. Aí até a Gávea, que não era muito longe, era a Gávea lá no Leblon, treinava e voltava. A gente não podia entrar, não podia ir para a praia. Era proibido ir na praia porque diziam os treinadores do Flamengo, o preparador físico, que correr na praia ou fazer alguma coisa na praia ia fazer mal para a gente. E a gente não ia na praia. Então era Flamengo, campo de futebol e Rocinha. Era o que a gente fazia. Estamos aqui para contar a história, mano. Conta uma das Não, histórias. deixa eu Não, falar assim, então que eu pode falei do jogador que ensinou o Rivelino o elástico. Foi, Paulo? Foi o Sérgio. 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 Eu ia falar, o japonês do aspirante. Exatamente. No Corinthians. É Sérgio Ito, né? Vamos ver mais ou menos. É, Igual é, o Sérgio lá no aspirante? Ele joga, o O Rivelino, aspirante jogou. Rivelino foi campeão paulista pelo Corinthians dos aspirantes. Foi campeão em 64. O Rivelino Sérgio da jogava nossa faixa etária. O Riva é da nossa faixa etária. O Riva é de 46. Então, Rivelino é de A nossa não, 1940. tô fora. 80. É Não, Tô mais jovem. mais. Não, Dá uma 1946. olhada. Robertinho Rivelino. Dá para se notar pela barbinha dele que ele é bem garoto. Né? você não estava. Um Eu ano, estava mais um ano nacional. não faz Vovô tanto. garotão. Eu joguei contra o Rivelino, também de juvenil, lá no Nacional. Mas o Rivelino começou. O Rivelino era do Clube Atlético Indiano. Ele jogou no Banespa. E o No Banespa Banespa. fez as finais do Metropolitano Infantil contra o Palmeiras. O Banespa foi campeão. E o Rivelino, se não me engano, Ele era para jogar. Se não me engano, não. Me Ele falaram era que morre. palmeirense e parece que ele não passou no teste. Como também o Roberto Belangeiro, que jogou no Belangeiro, Corinthians sim. e era palmeirense. Também fizeram. Teve problema no Palmeiras, ele acabou indo para o Corinthians. Me contaram Olha que só, a maioria dos marcadores do Rivelino tem uma carreira rápida. O Rivelino? Um ano só de futebol e depois parava. Marcador. Ah, Que não conseguia marcar. não dava. Belo Eu não vi muito o Rivelino jogador. jogar. Nossa. Eu vi ele mais no Fluminense, 75, Nós tínhamos uma época 76, de na máquina do de doutor. meia, do Rivelino, Demir da Guia, Pedro Rocha, Gerson, Puta, tinha poucos bem esquerdas, não? Nossa, Mengal. Nossa. Tínhamos grandes jogadores. Eles falam Eurico. que hoje vocês não jogariam bola. Não, eles O jogariam. Pelé não jogaria hoje. Ele não jogaria aquela. Com essa bola, com essas chuteiras de couro de canguru. Com essas Bola que fala. Porra, ele fazia 2.000 gols no mínimo. Você tem que escutar essa merda. É Você verdade. tem que escutar Você isso sabe aí. que no nosso futebol na época de 60, no futebol romântico, futebol alegre, Mas não marcava, futebol né? moleque, O jogador entrava sozinho. dificilmente né? machucava um jogador. Os outros não davam paulada. Ninguém É. dava. O Forlan não era batedor. jogador da época, Essa jogador da época de 60, eles se olhavam para o adversário.
caras sabiam que andou errado. Então era um Quando, respeito. quando acabou a minha idade de juvenil no Flamengo, eu fui emprestado para a Portuguesa Carioca. E em São Januário. Ilha do Governador. Da Ilha do Governador. Um jogo em São Januário contra o Vasco. Joel, Brito, Fontana e Odair. Nossa! Daqui a pouco, né? Tudo boneco, tudo madame. São Januário tinha uma faixa em volta do campo, eram umas pedrinhas assim, uma pedrinha pequenininha, preta. Pô, daí me jogou umas 3 vezes lá fora. Eu falei, não vou mais pra cima desse cara, não, pô. Que isso? Olha só. Nossa senhora. Não, mas é igual fala tudo, o futebol era diferente. O jogo, porque eles mostram tipo o videotape da filmagem, eles acham que o futebol era assim, ó. O cara parava, olhar. Porque a filmagem é diferente, a rotação os caras batem, pô. Mas não dava pra fazer isso, não. Você tinha que Era estar paulada. esperto. Nossa época, em 60, 1-0 da goleada. Era fogo. 1-0 da goleada. E tinha uma coisa, não existia nenhuma câmera de televisão que nem tem hoje. Filma Sim. qualquer coisa. Hoje o jogador, Hoje é o o cara Caetano, que né? xinga e fala assim, ó, César. Outro dia o cara xingando o Vini Júnior. Seja macho, cara. Tira a camisa da boca. Depois fala, é lógico. Eu também falo assim. Você fala, quem é que vai ver a Mas hoje a você expressão cara labial foi embaixo burro. da Mas camisa? você cansa de ver os caras. então. Naquele tempo não tinha nada disso, não. E hoje não tem brigueiro. Os Você caras- vê, o Flávio Cara, Lopes com a chutou a mão. bandeirinha lá. Ah, O que aconteceu? Teve uma confusão assim lá. Não tá nada. Os caras davam com a mão no escanteio. Você ia subir, pode subir, O pô. cara tirava cusparada na nuca. O César tem uma passagem Fluminense e Palmeiras que ele pode contar lá no Maracanã. Que o Flávio fez com ele dentro da Verdade. O Flávio fez. Flávio Minuano. O Minuano fez com ele dentro da área. Ele pode contar essa passagem aí que não foi brincadeira, não. E nós ganhamos. E ele queria sair de 2-1. cadeira e não saiu do chão. Ele não conseguiu levantar o pé do chão. Ah, porque o Flávio marcando ele. O Flávio Pô, mas 9 marcando 9. Meu amigo, meu irmãozão. Por quê? Qual a altura do Flávio? Era desse O Flávio era tamanho. alto, né? Eu vi Não, jogar. mas o que o Flávio fez é que foi terrível. Fluminense, jogou no Fluminense. Ele né? conseguiu- Ele jogou aqui no. Ele conseguiu acertar o dedão sem nada. Ele não treinou. Ele acertou em cheio. Nossa. Mas pior que Não, exame de próstata. Trava! não tem sentimento. Trava! né? Nossa, Travou! o dedão lá é igual jogador de polo aquático. Eu comecei com um rapaz, ele jogava polo aquático. Falou que é o pior esporte que tem na piscina. Os caras te puxam, te jogam o pé aqui na panturrilha, Diz que é te minha afoga, puxa. verdade. Falou que é um negócio. É igual antigamente. Os caras davam. Hoje você não vê um jogador maldoso. Você não vê um jogador maldoso. Um pouco era o Fagner. Que jogador que é maldoso hoje? O Wagner era meio nervosinho. Se você... Ô César, outro dia foi o Ivair na Federação Paulista. Ele era tudo isso mesmo? O Ivair, o príncipe? Ah, o Ivaí? O Ivair, Príncipe da portuguesa. O falecido? Ele Ele era. morava aqui pela minha casa. Ele era bom mesmo? Bom. Era. Pô, bater na época Pelé. Conheci Era ele Pelé. na época que eu ia fazer Não, na era Pelé. O a apelido de príncipe. primeira coisa era apelido de Não, ele Vila. era. Você sabe que ele... Maestro. Você sabia que o Ivair, ele trabalhava perto da minha casa, no Bom Retiro. Porque lá tinha, como chamava, Cacique, era uma mecânica, posto de gasolina. E ele Parada trabalhava lá também, o Parada Parada. é do Bom Retiro. Belo jogador também. Também. Parada morreu, né? Você sabe, né? Sei. Parado, Felício. Felício. Djalma Santos nasceu no Bom Retiro. Djalma. O Parada fez o ataque do Bangu anterior ao de 66, de 65. Paulo Borges, Bianchini, Parada e Escurinho. Isso. Ele me contava umas E histórias. César. Aladim. Não, Aladim, veio tá, depois. é, Aladim é da nossa época, era juvenil. O Parada me contou. O Parada está no meu primeiro livro, na parte de futebol profissional. Ele deu reportagem para mim, que ele é lá do bairro. Já fez o livro? Não, esse é o de 2014. Não, eu vou esse falar outro desse agora. aí, eu tô falando, esse aí já está pronto. Mas eu vou falar aqui. E o Parada contou uma história que ele brigou com, eu não lembro quem foi. Teve até revólver no meio. Não sei. Porque o Parada jogou no Bangu em 63, 64 e 65. Em 64, Com Ladeira. o Ladeira, em 64, o Bangu ganha o torneio início. Porque Nele. só um batia pênalti naquela época, né? Para quem não sabe, quando tinha disputa de pênalti, era o mesmo jogador que batia. E ele foi campeão. E o Bangu
foi vice-campeão carioca. 64, 63, 64, 65. Ele pegou e sai em 65 do Bangu, o Bangu é campeão em 66. Aí eu não lembro quem é o jogador, não vou dar nome para errar. Peraí, 66 o Bangu 66 o Bangu foi campeão, ele foi pro 66. Botafogo. Não, mas o Parada estava. Né? Não, 66 ele não foi 66 campeão. não. Era o Acho que era Cabralzinho. Cabralzinho e Ladeira. Ladeira. Ladeira e Cabralzinho. Paulo Borges e a Laguinha. Paulo Borges, Ocimar. Ocimar era meio de campo. Isso. E ele Belo foi jogador, hein? Jaime e Ocimar. o Birajara era o goleiro, se eu não me engano. Vira. Bom, aí, no ano que ele saiu do Bangu, o Bangu foi campeão carioca. Pô, aí eu não lembro que jogador foi. Pronto. Era ele. Aí começou a falar: o problema do Bangu foi embora, o Bangu foi campeão. Aí ele partiu, eu não sei se foi o Jaime que jogou Que no depois jogou no Palmeiras. Palmeiras. O volante. Jogou no Bangu, não jogou? Jogou. Eu, pra mim, acho que foi, não vou. E falou que o negócio é feio, ele me conta. Outro dia encontrei o filho dele, que o Parada fez aniversário agora, dia 20, né? Seu aniversário é Dia 22. agora. Agora. Não, hoje não, amanhã. Amanhã. Você tá Parabéns. Obrigado, César. Isso aí. Obrigado mesmo. Você falou em 66. É. Eu fiz um gol a Portuguesa perdeu de 2-1 do Bangu naquele campeonato de 66, no Maracanã. Olha só. Eu fiz um gol quase do meio de campo. Caramba. Quase do meio de campo, me tirando ferro. Quando o senhor estava na Portuguesa Carioca, o Bangu foi campeão. E o Flamengo foi vice. Também foi Em 66. Foi a briga que teve qual foi? lá no Maracanã, que quase mataram lá. A briga do Almir Pernambuquinho. Qual foi o jogador que vibrou aqui em São Paulo? César Maluco. Como é que é? César Maluco. O quê? Eu liguei pra ele à Em noite. 66 você já está. Ainda não, né, César? Não, Você chegou em 66? Não, joguei em 66, mas joguei em 67. 67. Eu tenho. Você sabe que eu tenho filmes teu? Eu tenho um filme teu. Eu acho que com. Qual era o diretor que foi? Hernani Matarazzo, gordinho. Isso. Você chegando para assinar o contrato. Isso. Aí você, em 68, voltou para o Flamengo. Voltei o Flamengo. Com o Ademar Pantera. Pantera Depois foi o Pantera pra lá e o Gildo. E ele veio Quer dizer que você é campeão. O teu currículo é fraco no Palmeiras. Falar para os nossos. Ele só foi campeão brasileiro 4 vezes. 5. Não, 67. 67, 67, 69, 72, 73. E Simão Carranza. Tá bom. Ramon Carranza, Simão Carranza. 2. 69 e 74. 69 só contra o Real Madrid. 1-0 contra o César. Enciclopédia. Chicão era o goleiro. Grande Isso. Chicão. Estava na festa dos veteranos. Mais uma coisa que a Sociedade Esportiva Palmeiras acabou. A grande festa dos veteranos. Não tem mais. Tomara que isso aí volte, né? Não teve por quê? Vou lhe fazer uma pergunta. Por que não teve essa festa? Boa pergunta. Você estava dentro, você sabe. Acabaram. A gente fazia as fotos. Nessa gestão da presidente, não teve. Eu acho que a última, quando eu fui na festa dos veteranos do Palmeiras, eu fiquei sentado na mesa com o nosso grande amigo Gerson Machado. O Gerson de Santos. Que vai ver o nosso programa, mandar um abração para ele. Esse é irmão, hein? Gerson, um abração. Gerson. Ele estava na mesa. Sabe quem estava sentado na mesa? O Klein, guitarrista. O Klein, esse. Toca o telefone. Ele mora ali na Praça Marechal. E acho que ele mora para lá. Toca o telefone dele. Na hora da festa. Adivinha quem era? Jair Messias Bolsonaro. Messias. Não sei ninguém, né? Tocou, ele foi atender ele lá, o homem. Ele fazia o jingle. Foi a última festa de veteranos que Agora, teve. se der uma festa de veterano hoje, qual é o jogador que vai? Todo mundo deu baixa já. Agora é festa dos Masters. Não, veterano. Pré-sênior. Prevent Então, Sênior. a alegria foi embora. Podia Prevent Sênior patrocinar. É verdade. A festa dos Você sabe veteranos, que hein, César? nós temos... Você falou de uma coisa que realmente, sem querer colocar muito coisa na situação, mas a Prevent Sênior é maravilhosa. Maravilhosa. Quando o César uma vez me apresentou o dono, aí o Sidney, família maravilhosa. Ele me ligou, na época a gente podia levar as pessoas para dentro do clube, tanto que a gente tinha o cara lá da obra, lá do outro lado da rua. Puxa, meu sonho é conhecer o Palmeiras. Seguranças chegavam. Fábio, você está aí na sala de troféus? Põe meu nome aí, eu era responsável. O cara entrava, e o César chegou, Fabião, você está aí no Palmeiras? Dá para colocar ele para dentro do clube? Eu falei, manda lá. Hoje você tem que
Tudo A bem, isso é a família sociedade, Prevent né? Senior é A uma sociedade coisa linda. ficou podre. De A verdade, partir do sim. momento que a família Prevent Senior entrou no futebol, É, a maioria dos jogadores deve favor é à verdade. Prevent Senior. Eu tenho Que uma, cada um eu tenho uma são pequena, vitalícios. eu entendeu? tenho, Sim. eu tenho, Então, uma, eu tenho falar uma em verdade- pequena lembrança da Prevent Senior que está bem à vista. Olha lá, ó. Ficou bom, né, mano? Oh, Prevent Senior. Prevent Senior. aqui. César. Então vamos O abraçar meu os pai, amigos. né? Vamos abraçar os amigos. Chamou, era da Prevent Chamou e Senior. o Prevent Senior. Vamos dar um abraço à Prevent Senior. Vamos lá. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Estamos de volta aqui com o César Maluco na área. Mas, mano, conta uma história. Estamos aqui para contar história. A tua vida. Histórias Você ou foi- histórias? Histórias. É. Não, ele foi para o Rio e morou em Ipanema. Isso é verdade. Isso é verdade. Foi antes você foi para a Rocinha. Depois foi para. Ô, Eu morei na Rocinha também com ele. Na porque eu época- morava em nessa Niterói. época era Eu diferente. chegava né? atrasado A sempre. Rocinha era, de verdade, um lugar onde pessoas com comunidade. poder aquisitivo um pouco mais abaixo, que não dá para morar no Leblon, Sim, nem em Ipanema, lógico. nem em Copacabana. Mas morava lá, e do outro lado da Rocinha, do Morro é Sim. assim. Desse lado é a Rocinha, do outro lado é Vidigal. Hoje, se você pegar na televisão, tem um caminhão de artistas que moram no Vidigal, que falam do Vidigal. Tem um programa, inclusive, do cara que faz comida na televisão, é lá no Vidigal que ele faz. Não, E a Rocinha também era. e tem a concentração do maravilhosa. Botafogo, que é lá também, né? Legal. Não sei. É, Botafogo. Não O sei se- Gerson também era Botafogo. Mas também. a Rocinha era tranquila. Você podia subir E descer. lá no morro, à tranquilo. vontade. Puxa. Tem uma passagem da Rocinha que você está falando. Um dia eu estava. Era minha namorada. Eu tinha uma namorada lá em cima na Rocinha. Então, Quem tomava conta dela para você? você. Xerife. César Ladrão. Leno. Não, ele era o ladrão. Ele era o ladrão. Aí, eu estou subindo a Rocinha para encontrar com a minha namorada, que a ladeira era bem grande. Aí, no meio da ladeira tinha uma, eles chamavam de birosca, uma birosquinha. Sei. Aí, eu cheguei e um cara me chamou. Ô, vem cá, garoto, vem cá. Aí eu fui lá. Falei, pô, o cara, né, acho que ele me conhece do Flamengo, a gente mora aqui. Fui lá. Cheguei lá, o cara falou, o que você vai beber? Eu falei, ó, eu não bebo nada. Naquele tempo lá, 19 anos, 18 anos. Atleta, né? Não pode. Atleta. Eu falei, não vou beber nada, não. Ele falou, não, vai beber sim. Aí eu pedi um refrigerante e bebi. Ah, tudo bem, muito obrigado. Então, saí e fui embora. No outro dia, subi de novo. Subi e falei, pô, vou perguntar pros caras do bar ali, da birosca lá, quem era aquele cara, pô, né? Aí o cara falou, você sabe quem é o cara que falou vai lá, ia lá, o refrigerante? Eu falei, não, é o cara de cavalo, um dos maiores bandidos que tinha no Rio de Janeiro na época. Olha que lá. Eu falei, beleza, o cara foi meu amigo, pô. É igual, você tem que conhecer a polícia e tem que conhecer essa época. Mas aquele tempo era folclore. diferente. É, mas Bandido era você até sabe que, diferente. você Os sabe que caras o eram mano, parceiros. É, eu como um amigo, criador, né? De vários amigos como ele, César Marcos, vivemos juntos, sofremos juntos, batalhamos juntos. Então, eu tenho inclusive, eu quando eu chamo de fiquei mano. doente, ele me ajudou, a família dele. Conta me a história que ajudou. você ficou cego a partir do momento Eu- que nós saímos à noite. a história Como teu olho é toda grande. não é para ser contada, mas, de qualquer forma, eu cheguei na concentração do Flamengo, a gente ia jogar contra o Vasco. E, Só isso. e nós treinamos à tarde e ganhamos do time principal. E não era, a gente não Não era treinava fácil, não. contra o profissional, a gente jogava. E eles jogavam contra a gente, eles davam pancada. Eles não aliviavam, não, porque a gente era mais novo, não tinha assim conversa. É, não. tá bom, Eles davam- é, eles Hamilton, mandavam ver. Almir e Silva. O Muricy era os dois da frente. E nós ganhamos o treino. Ela é reserva do Silva. Ganhamos o treino lá na Gávea. Aí, fomos para a concentração. O começo da história toda que ele quer que eu vou contar. Aí, deitamos. Você, César, vamos dar uma voltinha. Aí deitamos lá, ia jogar no dia seguinte contra o Vasco. Tá, tudo bem, estava tudo normal. Deitei no outro dia, quando eu acordei, eu virei para ele, que a gente Eu falei, vamos dormia em beliche. É. Aí, eu, Falei, vamos tocar aí ele desceu, o beliche, ele gostava mais do
de piscina, eu dormia mais embaixo. Aí ele falou, pô, mano, vamos tomar café? Falei, não dá. Pô, mas não dá por quê? Porque eu tô cego. Eu falei, brincadeira. Eu tô cego, eu não tô enxergando nada. Aí cheguei perto dele, tentando ver, nada, não ver nada, não enxergava nada. Estava cego, 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 cego. Eu tive uma doença chamada veite. O veite, você fica com o branco, vermelho, que nem bola de capeta, sabe, do capeta, Sei. e o pretinho do olho, uma bolha de pus. 2 bolhas de pus e o resto era um capeta em volta. Eu não enxergava nada mesmo. Aí eu dei uma sorte muito grande que o doutor Célio me levou lá aquele hospital que tinha lá perto do Flamengo. Então, esse é o principal do Rio de Janeiro. Um que tem lá na perto da Gávea, esqueci o nome, famoso, muito famoso. Miguel Couto. Miguel Couto. Aí, por sorte, o médico que me atendeu também não era muito especialista na coisa, mas era oculista, ele pimpou para dilatar a pupila. Quando ele pingou o negócio para dilatar a pupila, as bolas de pus estouraram, espalharam no olho todo. Porque se aquilo tivesse ficado, não tinha como sair, não dava. Se tivesse, sabe, ficado de vez. Aí depois o doutor Sérgio me levou de outros hospitais, aí os caras foram me cuidando. Graças a Deus, Nossa. voltei enxergando normal, eu nem uso óculos. Olha, Mas você chegou a partir do momento que você falou que pegou a menina? Namorado? Como é que é? Ele gosta de Ele ligar. gosta, ele gosta. quando abrir o olho, ela Mas eu tomava conta dela, pra você que é o quê? O que ele quer que eu conte é o seguinte. Vai descer a rocinha, vai subir na a rocinha. minha rocinha descia, ela estudava lá embaixo, e ela tinha que passar na frente. Covarde, rapaz. Na frente Pedófilo, da é verdade. O concentração. homem tem de Na frente, 18, 19 anos na frente. e a menina com 15 anos. 15 anos. Aí o olho dele cresceu rápido. O olho dele fez assim, ó. Rapaz! ele olhou, agora Eu tive a ousadia de falar para ele, mano, vai lá e fala para ela que eu estou doente, eu não posso nem andar, não enxergo. E eu falei não tem que- jeito. Ele falou, eu vou. eu enxergo bem. Ele enxergou tanto que eu não vi mais ela. E com a vista boa. Com a vista boa. Quando eu Ela quando foi- eu vi, eu não Ela vi foi mais morar em ela. Brasília depois, Foi. lembra? Ele nem encontrou com ela em Brasília. Vê que a mulher já estava. O pai era vai nessa. Olha essa. Agora nós temos bastante história, né, mano? Agora, com o Adilson é pior ainda. Chegando aqui, não conhecendo ninguém, a primeira vez que eu vi em São Paulo foi no Mercado Humano. Mercado da Olha, Mão. e ele tem uma coisa, que hoje ele não tem visto ele fazer mais. Ele é devoto de São Jorge, mas devoto demais de São Jorge. Quando eu trouxe ele para cá, para São Paulo, eu falei, não, você vai lá para São Paulo, você vai conhecer São Paulo, pô. Você já ouviu falar de São Paulo? Foi o senhor que trouxe o César para Foi, cá? foi. Mas depois que você estava já. Não. Não, antes, sem conhecer São Paulo. Nada de Palmeiras. 65, Não, nada 65, de 64, Palmeiras. 65. Ah, você veio para cá. Nada de Palmeiras. Eu vim, porque Lá na quando Penha, eu né, fiquei mano? doente, Penha. quando eu fiquei doente, a mãe dele e o pai dele não sabiam o que fazer comigo, pô. Me cuidaram de verdade, pô. Eu não tinha família no Rio e eles foram minha família. A família dele, Lá os em irmãos Niterói. dele, tudo. Então, quando pintou a brecha, eu falei, não, você vai para São Paulo, vai ficar em casa, pô. Vai conhecer São Paulo. Você não conhece São Paulo, pô. São Paulo, todo mundo fala mal de São Paulo aqui no Rio. Aí, ele veio para São Paulo. A primeira coisa que eu fiz para ele, chegamos na minha casa, deixamos a bagagem, falei, nós vamos na igreja de São Jorge. Tinha uma igreja de São Jorge. Vai Onde era, mano, agradecer. mesmo? É no Brás. No Braz. Do Brás, eu esqueci o nome. Ali perto da estação do Brás. Sei, Largo da Ponta. Não é do Lago da Concórdia, Concórdia. não, numa rua lá. Numa rua dali. Acho que eu sei. É, Depois fecharam. aí eu levei ele, falei, pô, vamos fazer a oração aqui. E aí, fizeram. Primeira vez. E aí, ficou na minha casa, nós demos um rolê no centro. Tal. Tinha um amigo meu que tinha servido comigo na aeronáutica, que era Orites. Fez um portão de ouro para ele, Foi. fez um portãozinho de ouro para ele. Tudo. Aí, Você nem sabia que ia jogar aqui no futuro. Não, jamais. ele não queria vir. Eu não queria vir, não. Ele ia jogar no Flamengo. Eu queria ver o Flamengo. Pô. Eu chorava pelo Dida. Ele fazia um gol, eu chorava. De alegria. E teus irmãos, cada um torce por um time, né, Sérgio? Eu O sou mais Luizinho velho. jogou no América. Eu O pai sou mais dele é velho. Fluminense doente. Era E o Caio também. também. Caio Fluminense. Tem o Lemos, que praticamente era Fluminense também. Tem o Neném, que é Botafoguense, Botafoguense. doente.
Pô, O Caio é Fluminense, eu conheci o a Nenê. Glória é Né? Botafoguense, e o Luizinho, que morreu, Faleceu, Luiz. flamenguista, mas depois ficou do América, teve amor com o América, foi atração do América, ele tinha que ser América mesmo. Né? Ele foi América. E morreu na América. Teu irmão, ele estava aqui. O teu irmão jogou no Juvenil do Palmeiras? Não, jogou já como No profissional. Júnior, mas profissional. jogou no profissional. Não, sabe, Já eu não como lembrava profissional. disso. Como Eu profissional. não lembrava disso. Ele e Mário Sérgio jogaram. Pô, você está falando do Mário Sérgio? Eu lembro do Mário Sérgio, garoto no Flamengo. A maioria não sabe que o Mário Sérgio passou no Flamengo, garoto. Garoto. Ele não jogava em time nenhum. Ele chegou lá, foi treinar com a gente. Só que naquela época tinha o Juarez, porra, tinha o Mamão, Muito tinha, jogador. era muito, não cabia ele era muito Na época, bom, nossa, né? na época, Lá no Flamengo. Ele não cabia. ó, Ele passou um tempo treinando lá com a gente, mas ele. Os caras não. O te falou, vou tirar quem para colocar esse moleque aí? O Flamengo já foi campeão, vai com o Vitinho, Você sabia que aí ele vazou. Aí ele apareceu no Vitória da Bahia. você sabe que Ele e o Osni. Vitória. Vitória da Bahia, ele e o Osni. Ele foi campeão baiano em 72. Ele e o Osni. O Vitória da Bahia. Que era a ponta direita do Osni. Santos. O Do Osni. Santos. Sim, e jogou no Bahia também. Você sabia que na década de 60, sabia que na base, na escolinha, nós tínhamos 5 garotos também, ou 6. Melhor, talvez melhor não, igual, mas se você saísse, ele ficava e não saía mais. Júnior, mesma coisa. Não tinha Júnior na nossa época, era juvenil. Não tinha. O aspirante, Infantil, juvenil, aspirante e profissional. profissional, Você foi tinha 5 para cada posição. Você foi campeão profissional em 65? Flamengo. Fez parte. Você estava Fez no parte. time. Flamengo, Todos, Eu era reserva do Silva, né? todos nós fomos campeões, mesmo sem jogar. A gente É. fazia parte do plantel. Sim. Não jogava porque... Primeiro ano de Taça Guanabara, né? Isso, 65, isso. Vasco foi campeão. E nós perdemos o vice-campeão, nós fomos vice-campeão aspirante, Aspirante. perdemos Isso. para o Botafogo, mas merecia ganhar. Perdemos para o Botafogo perdemos por um azar. E O azar do Botafogo foi campeão, de aspirante. Porque o nosso time era melhor. Não, e nós ganhamos no Botafogo no juvenil, né? No juvenil, sim, pô, 2-0. Arrebentamos o Botafogo. Aí Eu peguei a Vocês jogaram juntos no Juvenil. juvenil, jogamos É junto. campeão carioca em Campeão 65. carioca. Não, olha, ganhamos no infantil, ganhamos no juvenil, ganhamos no infanto juvenil, juvenil e Isso, juvenil. é. Não tinha negócio do... O treinador falava que para ele, Perdeu só o aspirante. 18 anos. Não, Ganhamos? tinha infantil, 18 era anos. infantil, Perdeu juvenil, só o cara. aspirante. Acabou, 18 anos. Não vigou, vai procurar emprego. É brincadeira, ou verdade? Falar Fala pra gente. Pode procurar emprego. Mandava embora. E cortar tudo em E branco. não cabia todo mundo, pô, no time. Não dava. Como é que vai jogar todo mundo, pô? Se machucava... Não havia. A mão torcer porque era todo dia. E isso, todo mundo isso igual. era na base. No time de cima, você entrava lá, acabava com o jogo, no jogo seguinte o cara voltava, você batia a bola pra ele. Eu tenho um negócio comigo, desde a minha infância, o seguinte. O futebol é um dom de Deus. E não se faz, não se treina, nem ensina a pessoa a jogar bola. É um dom também. Você vê o garoto quando nasce, está com 5, 6 anos, mexe com a bola em casa, para cá e para lá. O garoto começou a meter a mão na bola e dá para o pai, você não vai ser jogador nunca. Então é um dom de Deus isso aí também. Ninguém vai ensinar você a jogar bola. Está cheio de cara inventando aí, enganando os pais, perdendo dinheiro aí, por quê? Os caras que inventam. Ah, meu filho vai ser não. Não é até agora, cara. Começa já de garoto. Hoje não, existe o sub-7, sub-8, Ah, é. Não, hoje tem uma... sub-10. O Palmeiras é campeão na Ah, Coreia. brincadeira. Sub-8 foi campeão na Coreia. Não vai valer Na mais Coreia. nada. Menino com 8 anos é campeão. Não, acabou. Esqueceu. Foi campeão com o Palmeiras lá. Entendeu? Não, foi com o Palmeiras pra lá. Torneio. Agora, E foi com 7, Japão. 8, 9, com 10 anos, se você não tiver uma boa orientação de ex-jogadores do passado, que teve uma estrutura boa Pô, em cima dele, não vai ser jogador de futebol. mas é o que eu te falo, César, por exemplo, no meu bairro, a gente tinha muito campo de várzea. Com certeza. Pô, eu nunca joguei campo, joguei salão. Mas assim, meu pai brincava comigo atrás do campo tinha um parquinho, jogava na areia, o gol era aquele negócio que você... Pô, meu pai chutava, eu jogava futebol de salão, bola pesada em menor. Falei, hoje o moleque... Aquela bola não saía do chão, no não. chão. Hoje o moleque tem chuteira moderna, joga no playground do prédio. Compra camisa Hoje, de time de cara, fora, porque eles não usam camisa do time daqui. É. Molecada dos ídolos é tudo internacional, porque não vira o Brasil bom de bola. O ídolo dos caras é Haaland, norueguês. É brincadeira, o cara é finlandês.
Eu sou fã eu só conheço o Messi e o Cristiano Ronaldo. Imagina nascer na década de 60, o cara tinha 100 ídolos. Nem fala. Hoje o moleque não conhece a história do futebol brasileiro. Ele acha que o Rodrigo, o Paquetá, que é o maior jogador. Enfraqueceu muito o futebol. Muito demais. Muito. 260 milhões. Pelo amor de Deus. Eu não tenho a idade, eu sou bem mais jovem assim. Eu não vi, mas eu cheguei a ver jogador bom. Década de 80, Não. né, 90. Aí Não, e o jogador tem esse jogador, acho que aquilo é eterno. Quero ver esses jogadores. nunca acaba. ídolo, daqui a 40 anos. Ixi, acabou. Entendeu? Ninguém lembra. Ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Agora, nós temos essa estrutura para eles chegar e se formar bem. Graças ao passado. Não é mentira, verdade? Temos a graça ao passado, que, pô, nós chamamos da era Pelé, Aí você olha. o Gerson, E sabe uma coisa que eu fico assim, a César? devida guia. A gente fica olhando outro dia, Flávio Prado, esses caras aí da Sabe? imprensa. Não. O Campeonato Brasileiro começou em 71 para cá, isso é uma 71. idiotice que existe. Com certeza. Quer dizer que o Pelé Falou que nunca o Bahia- foi não. campeão brasileiro. Falou que o Bahia foi o primeiro campeão O brasileiro. primeiro é o campeão brasileiro. Agora oficializaram um título do Atlético em 37, que era um hexagonal, cara. Jogou a Portuguesa, o Rio Branco, o Espírito Santo, o Fluminense, Joguei o lá. Atlético Mineiro, Joguei lá no o Rio Rio Branco Branco de também. Vitória. Não era brasileiro, Não chamava. era brasileiro? Brasileirão chamava. Pô, a Brasileirão. Taça Brasil, Era Taça para Brasil. você jogar a Taça Brasil, você tinha que ter sido campeão estadual. É, esse aqui foi Pega a campeão. história desses clubes Nós de ganhamos- 58 a 70, vê o que eles Nós ganharam. ganhamos do Náutico por causa disso. Pô, No quer dizer, Maracanã. o Corinthians não ganhou o brasileiro. O São Paulo não ganhou nessa época. Então não é brasileiro. Só é campeão porque só quem acha que é o Fluminense, o Palmeiras, o Bahia. Porra, tinha 18 equipes. Jogava o Colorado, do Ferroviário do Paraná. É Ferroviária. Que era o Ferroviário do Paraná. Ferroviária, Que minha era o estreia. Colorado. Minha estreia fiz 4 nele. Roberto Gomes Lá Pedrosa. fora. Isso, É. na casa dele. Colorado. É o tal do Pinheiro. Aí São se Paulo, juntou com zagueiro. o Pinheiros, aí formou o Paraná Clube. Isso. E aí antigamente Foi era o Água minha- Verde e o Foi Britânia. minha. A história Eu acho que foi minha segunda partida. de baú. A primeira partida contra o Fluminense, que eu fiz 2 no Maracanã. Você estava na final? Fluminense Dois. campeão? 70. Não, Palmeiras vice. Não, estou falando de Tô fa- 67. Não, mas quando você perdeu? Cafuringa Tá fez bom? um gol. Fluminense Palmeiras. Não, eu não estava. A final, pô, no Maracanã, Roberto Gomes Pedrosa. Não. Que ano? 70. Fluminense Não. foi campeão. E ele Não. foi contra o Corinthians no Não, isso é no 69. Morumbi. Palmeiras ganhou 67, foi quarto em 68, ganhou o Santos. É isso. 69 o Palmeiras ganhou de novo. Aí 70. 72. Não, tô falando em 70 o Palmeiras foi vice. Ah. Fluminense foi campeão. Jogava Félix, Galhardo, Marco Antônio, Isso. Cafuringa. Era E o Cafu. Palmeiras perdeu lá de 1-0. Você tava, não tava? Não me lembro. É, Essa derrota eu Você só lembra? Você só lembra? Toda era Você não Pelé, né, lembra. pô? Tá Só certo. tem que ser respeitado. Vice-campeão, você não é daqueles caras que fala que vice é primeiro dos Não, últimos. nada disso. Ah, bom. Mas eu não lembro nada. viu? Esse vice era ruim e não estava campeão no Com nome. certeza. César Mas o Augusto. negócio. Olha, Adilson, como é que tá a tua história, irmão? Me conta aí Da um minha pouco. história, veja bem. Conta um pouco da tua vida, vai. Aqui é a verdade. É verdade. Não, eu já gostava de futebol e tal, mas aí sempre fui praticar esporte. Jogava tênis do Palmeiras. Então, até você ia passar lá. às vezes, Você era sócio lá. do clube? Fui sócio. Ah, Aí frequentei muito Palmeiras. Ficou um ano atrasado. Aí, é. Você deve ter lembrado do meu pai. Eu chamo. aí eu, como sempre gostei de esporte, fazia esqui aquático e tal. Porra. Aí eu falei, porque se eu fazer um esporte, eu falei, Asa Delta. Eu Caramba. morava lá na perto do Pico de Jaraguá e descia um cara lá. Estava começando essa estrada aí, a Bandeirante, não passava carro aí. Aí fui lá, não, eu sou professor, tá? E fui prestar, fazer as minhas coisas. Mas quando eu estava começando, eu treinava nos lugares assim, meio que tinha barro, alto e tal. Aí minha esposa teve nenê, estava na maternidade e eu fui pular. Só que eu esqueci, peguei toda a minha roupa de barro e deixei no tanque. Ela chegou lá e viu aquilo, o que é isso aqui? Eu fui falar que eu estava fazendo asa delta. Também, mas continuei. Eu falei, o nível de asa delta naquela época
a gente ia acampar, era um nível diferente. É. Aí eu falei, não, então eu vou para outra coisa. Aí eu falei, vou para o automobilismo. Pô, Aí eu fui para o automobilismo, fiz escolinha, tal, não sei o quê. Comecei... kart. Não, eu não fui passei no kart. Aí eu comecei a fazer a Fórmula Ford, comecei a correr para a Ford, na Fórmula Ford, e também no Corcel. Aí depois veio o Sport, aí teve o campeonato de brasileiro, eu tenho 2.000 milhas. Você ficou junto com o Nobre? Não, Correu, não lembro dele, não, Paulo Nobre é rally. Ali é. Ali, ele é Paris-Dakar. Meu Deus, isso aí É. não é brincadeira, não. Correr Ele naquele tá no deserto. livro, tá no meu livro, ó, Palmeirinha. Tem o Então, carro, aí- tudo. Eu comecei, então, disputava 2.000 milhas, disputava o Campeonato Brasileiro de marcas, né? Nessa época, os Fittipaldi, os irmãos Fittipaldi estavam correndo nessa época ainda. Poxa, Tudo bem, então foi muito tempo, tal, até que em Brasília, hoje, teve um acidente meu, que foi em Brasília, saiu em todos os jornais do Brasil, todos. Eu saí na primeira página do Estadão. Primeira página do Estadão. E também no Hotspot, deve sair reportagem, está na internet. Teve um fotógrafo, Reginaldo Manente. Esse era um dos fotógrafos lá. Quando começou, ele falou: eu vou ficar ali no lugar, eu vou tirar foto de você, que você está sem patrocínio, eu vou fazer uma reportagem sua. Aí ele ficou, vou entrar em tal lugar, você não vai acreditar. Ele ficou numa posição, eu estava na véspera, tudo, eu estava saindo em terceiro lugar, e o meu equipe, era só preparador, vamos fazer jogo de curva. Ele me pôs, sabe, sempre do carro, estava sem andar mais. Pô, você vai terceiro, você vai fazer a pole, e eu chego lá em 4, eu falei, tá bom. Quando ele começou a fazer a primeira curva, ele me empurrando, mas ele foi, você tem um ponto de frenagem, eu vou parar aqui. Só que onde ele foi parar o dele, o meu passou. Aí não teve jeito. Eu falei, como o Brasil é largo, eu vou bater no guarda-reio, e o carro bate, tudo bem, sabe? A nossa sorte, o carro bateu ele assim, fez assim, caiu do outro lado do guarda-reio, voltou, pulou outra vez no guarda-reio, deu. E o cara tirou toda a sorte. Por isso você tem um pino a mais. Ele ganhou esse fotógrafo como prêmio de foto. Ele falou, eu fui te ajudar, você me ajudou, né? Aí teve que ir embora. Então, quer dizer, aí depois... para fazer velocidade, essas coisas. Eu tirei um tempo, aí eu parei... Vamos comer um churrasquinho, tá gostoso. Hein? Opa, vamos Tem a lá. piscina aqui, vocês não querem entrar, mas tudo bem. Ah, lá no meio da Que não filmagem. é minha, é do vizinho. É do vizinho. Vamos afogar Pega aí, todo pega aí, mundo. Edil. E uma Antártica Adil, chega aí. genuína. Opa. Ei, César, Oi? essa é original mesmo. Pode pegar ali. Pega a geladeira aí, você que tá mais fácil. Dá mais pertinho. Aí, pega aí. Obrigado, César. Eu não quero, não, obrigado. Não quer, depois fala que não comeu nada aqui. Claro, eu vou ter assim, não. Aí depois vai pôr nos comer na casa do César. Não, sabe o que ele fazia? Obrigado, irmãozinho. Aqui é Vai casa do lá, Gomes. César. Era do Gomes. Sabe como é que você fazia? Os torcedores convidavam ele para... Uma vez, nós fomos falar sobre brincadeira. E eu sei como nós somos de cor. Não, acho que fomos de carro, nós estávamos dois, sim, a pé. Lá para lá de São Mateus. Naquela época, isso era São Mateus, longe. Isso aqui. Putz, se eu treinar amanhã, fala para ele, bota que você me chama para mim nem tá. César, vamos embora? Você come, acaba de comer, quer ir embora? Ele fazia assim na certa, eu sempre entrava nas dele. Eu sempre entrava nas dele. A gente fica mais um pouco, né, César? A gente não vai embora logo que acaba o prato. A gente faz um mas senão pega mal aqui. Não, mas ele vai para gosto mesmo, cara, para isso, né? Para mim. Eu tô pegando bebida pra você, né? Mano, pega aí. César Augusto, lá vai, hein? Ó. E Fiofó, como é que tá? Grande Wilson. Te ligou, né? E os Fiofó. Ô, Wilson, É. o pessoal tá fazendo o livro comigo, César. Foi bom você falar. Começamos a elaborar
um livro sobre a história do Palmeiras no exterior. O senhor está lá, hein? Vou contar uma lá também que você acha que nem lembra. É muita abobrinha esse episódio, hein? Eu consegui, eu consegui, César, eu consegui colocar o livro vai chamar Verde, Branco e o Mundo. Isso. Taças, torneios e campeonatos do Palmeiras. Taças de um jogo só, torneios quadrangular, triangular, pentagonal, hexagonal e campeonatos, Libertadores, Sul-Americana, Supercopa, Recopa. E eu consegui pesquisar todas as taças do Palmeiras contra times internacionais. Você sabe que em 72, você não vai lembrar, o Palmeiras foi para Argel, na Argélia, você estava. Foi um quadrangular, o Palmeiras perdeu a final para a África do Sul. África do Sul. Você tirou o Milan. Nós estávamos invictos há quanto tempo? Quantos jogos? 38 jogos. 38. Lá está o vice, não está no livro. Perdemos ali. Ganhou do Milan. Ganhamos do Milan e perdemos para o... Então é um livro... Argélia, né? Argélia. Perdemos. A gente conta a história desse livro desde a Taça Guarani, de 1922, que o Palestra ganhou da seleção paraguaia, 4-1. E vai até a Recopa Sul-Americana, que ganhou do Atlético do Paraná em 22. Taças, torneios e campeonatos. E o Palmeiras contra o Uruguai? A Taça Independência, está lá. No Mineirão. No Mineirão. O Palmeiras foi pegar a taça 23 anos depois, você sabia? Contra o Cruzeiro lá. E o Palmeiras jogou em 65 o torneio do Rio de Janeiro. O torneio de aniversário do Rio de Janeiro. Jogou, não, tá Fluminense, Seleção Paraguai e Penharol. O Palmeiras ganhou nos pênaltis. O Valdir, naquela época, só um batia, né? Sabe quem bateu? O Rinaldo. Rinaldo batia. Ele era batedor de pênalti. Quando eu cheguei, comecei a bater. Muito. É mesmo? Estava. Tinha uma pancada de Quando esquerda, Rinaldo. Pernambucano. Ele só perdia com carinha, que é medíocre, não chutava lá, não tá de pé. Devia chutar fraco. Não chutava Viu, nada. César? Nossa Você até hoje não me contou a história. Ele me ligou, ele estava lá na Copa do Mundo, em 74, né? Tá. Ele pegou, me ligou, falou, olha, o que você quer daqui? Eu quero a camisa do Cacoto. O Cacoto foi o melhor jogador do Zaire, foi o primeiro time africano que foi para lá. Ele trouxe para mim, ele chegou, sabe, que os amigos, os parça, entrou lá dentro do aeroporto. Você né? pegou a camisa do cara? Aí ele abre a malinha dele de mão. Ah, você quer? Dentro do pátio do aeroporto, assim, triangular, os parça estavam lá. Só que você não me conta até hoje como você pegou aquela camisa. Mas eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Zaire. Onde o Pelé parou a guerra. Que é isso, pois isso não é nada, não. Isso aí não é nada, não. Na Copa do Mundo de 74, lá na Alemanha, o Gana estava hospedado no mesmo hotel que a seleção brasileira. Quem? A seleção de Gana. Que ano? Em 74. A Gana não estava na Copa do Mundo. Não era. Não era Gana? A Zaire. Zaire e o Haiti. Zaire. Não, Haiti. Zaire, que é o primeiro time africano. Estava hospedado no mesmo hotel que a seleção brasileira. E o hotel tinha um mezanino e tinha uma escada rolante que deixei aqui para baixo. Mas isso aí... Todo mundo desceu, aí vem descendo a seleção de Gana, do Zaire. Subindo. Vem subindo. Aí sabe o que ele faz? Aperta o botão e virou a escada rolante ao contrário. Os caras caíram tudo. Queriam mandar Quem ganhou o jogo foi eu, 3-1. Brasil ganhou o jogo. Ganhou. Sem jogar. O Valdomiro fez um gol quase da linha de fundo lá. Eu não lembro de nada, Sérgio. Você vê a camisa? Ó, tem um leopardo, que é linda. Eu já verde, vi. linda. Eu cara. já vi. Tá lá. Você tem a camisa do Claro. Tá lá, bonitinha. Ó, mas ele não tem memória. Ele não tem Você passado. imagina Não quanto tem vale uma sentimento. camisa Não, dessa? isso é verdade. É. Cara, dele não tem sentimento. Você já pensou você colocar no mercado aí camisa de jogador de Zaire? Não, eu quero... Cacoto, Eu tenho uma Cacoto. blusa da... Atlético de Madrid? Essa daí nós vamos negociar, César. Se ganhar a Copa do Rei, eu já vou aqui, ó. Guarda-roupa. Com certeza. Já subo e já levo, hein, César? Você é Real Madrid, né? Tá, Atlético. viu? Atlético de Madrid. Continuando. Você é Atlético de Madrid como Luiz Pereira e Leiva. E por isso, também, Continuando. Essa campeão da- espanhol. do
Maconheiro, meu Geral da parceiro. seleção, e era titular. Meu parceiro. Potiguar. Nossa senhora, mas não. Nessa- Natal, é Natal. Completamente louco também. Era outro louco. Não, Marinho não. Marinho é bom garoto. É, rapaz. sim, bom garoto. Verdade mesmo, é verdade, garoto. Ajudava todo mundo. Nossa, ele. Deixa eu falar aqui, Naquela fala que não é. Eu gosto de falar, naquela época o jogador era simples, né? Com certeza. Tinha autógrafo, tudo, tinha coisa, mas hoje Não, é eles um astro. Eles põem o colocavam- fone É. para não. Outro dia mostrou. Passa batido. Hoje, jogador, ele tem vergonha. Levanta o queixo e passa batido. Não, hoje, jogador tem vergonha de apresentar a mãe. Essa é minha mãe. Esse é Eu meu tive pai. eu tive uma Tem época vergonha, que cara. a coisa não estava acontecendo, virei pro E o outro Michel deixa a Lourenço, patroa de falei, lá Michel, pra dá arrumar uma uma namoradinha. matériazinha aí no placar que eu estou precisando. O Michel colocou uma meia para quase da sua no placar. César foi no jogo Palmeiras e Grêmio, tinha um zagueiro lá que veio do Grêmio, esqueci o nome dele. Tão insignificante que eu não lembro o nome. Aí acabou o jogo, era o Parque Antártico ainda, Jardim Suspenso. O pessoal saindo pela onde era a quadra de hóquei, saía pela roleta lá e lá no estacionamento, lá em cima do Palmeiras, à noite. Nossa, 11h30. Aí o cara metido. Na piscina, né, lá em cima? Não, saindo pela quadra de hóquei, Ah, certo. na Padre Antônio Tomás, onde era o estacionamento. Aí tem um cara lá lotado de gente. Quando vai ver o outro cara, tinha duas caras dando autógrafo. Lá quem era? Ademir da Guia. Lotado. Lotado de gente. E o cara lá, esqueci o nome dele. Jogou no Palmeiras, depois foi pro Grêmio. Um zagueiro. Porra, outro dia eu vi um vídeo lá também, aquele do Fluminense, que tá no Porto agora. Que jogou a Copa do Mundo lá. Perdeu o pênalti lá. O zagueiro do Fluminense, o veterano. Ah, sim, 35. Thiago Gomes. Thiago Gomes. Thiago Gomes, não, 40 como é que é? Thiago Silva. O cara Baita do zagueiro. foi lá pegar um autógrafo, você precisa ver o cara. Tem um cara que faz uns vídeos na internet, ele pega fotos antigas do cara, de moleque. Vai lá e pega o autógrafo do cara. Ah. Aí você vai lá, o molecão. Mascarado, cara. 7-1. A bola. 7-1. Fez parte do 7-1. Não, e até os autógrafos ele aprontava comigo. E os parça também iam no olho dos Palmeiras. Quando chegava, eu ia nos olhos do Palmeiras, saía e vinha para pegar os carros que ficavam no estacionamento. Sim. Aí eu ficava lá, os caras. Não é como hoje todo mundo sabe que eu sou jogador, né? Sim. Os caras, dá um autógrafo. Você é jogador lá? Dá, pô. Tá mascarado? Dá autógrafo pro rapaz. Esse cara ali é mascarado mesmo. O cara obrigado a dar autógrafo. Você lembra? Lá, o César dava os autógrafos lá na Avenida Francisco Matarazzo. Aí eu chegava lá, conheci ele desde criança, pela amizade que meu pai tinha com ele. Aí eu tudo do lado do César, lá na Avenida Francisco Matarazzo, César. Aí eu chegava lá, por favor, senhor, o senhor podia dar um autógrafo? Aí o César, vai pra puta que te pariu. Aí eu chegava pros caras, viu? Vocês pegam autógrafo com ele, olha como ele trata o torcedor. Os caras ficavam todos olhando assim. É assim mesmo. Eu já enchi o saco dele de tirar foto, mano. Pessoal, o papo tá legal. Só despedida, vamos lá. César, sem palavras, obrigado aí por mais Sim, esse irmão. convite aí, cara. Mandar um beijo aqui para Com o certeza. pessoal, primeiro pro Leandro, nosso amigo, pessoal do Pracinha lá, que é o bar que a gente almoça. Mandar um beijo para Cláudia, que trabalhou no tênis muito tempo, e para Gabi, que é uma paraguaia, minha amiga, que eu falei que eu vim aqui, Gabriela Holtz, lá do Bom Retiro. Um abraço, um beijo Dar para um todo beijo mundo. para todos aí. Obrigado por mais essa oportunidade aí. Deus abençoe. Falou, dá um beijão na mamãe. Tô sim. Meu irmão. Fala aí, Adilson. Meu Agradeço parceiro, meu amigo. pelo convite. Né? Agradeço muito. Tinha as nossas parcerias antigamente, né? Não contou nada até agora, né? Pô, já contei, não. Falta muita coisa, né? Ô, Não, você- falta muita Então você falta fica muita aqui coisa, muita coisa. até meia-noite. Não, mas aí. é porque ele é Quanto ele- garoto, ele só tem 82 anos só. Não, É garoto. vou fazer Se ele, 85. se ele começar a contar a história dele, nós vamos passar uma semana aqui. Pô. Não, mas eu estou fazendo um livro. Ô, que beleza. Olha, aí você compra. Você vai De dar vez, muito. de vez você chamar ele vir aqui contar a Compra o história, o senhor pega, faz o pix e compra o livro dele. Olha, César. Vai sair quando ele fizer 80 anos. Então eu estou preparando, tá verdade mesmo. Preparando, tá, Vai demorar muito. Vai demorar muito. Uns 80 anos. Se demorar muito, eu vou fazer logo, né? E esse lançamento vai ser no César Maluco.
Opa, com certeza, com certeza. Fala aí, César Marques, vou de Nariuki. Eu só tenho que agradecer, meu irmão. Pô, você mora aqui. Obrigado. E não é de agora, não. E bem lá atrás. Nossa, 60 anos atrás. Nossa. Eu agradeço sempre, pô, quando eu estou com você, porque é sempre alegre, é sempre satisfação. Isso aí. Isso aí. Obrigado, Agradecemos. irmão. Obrigado. Um abraço. Vamos já. Você, a patroa, seus filhos. Que tenham um parto maravilhoso, amiga. Esse é o programa César Maluco na Área. Tudo bem.